Maravilhoso, gente. O que que é isso? Cris Drux. Não é Jorge Larra? Realmente é muito espetacular. É. Espetacular mesmo. Sensibilidade, né? E a capacidade de síntese do capítulo colocado dentro desses textos pequenos. Ai, eu queria, antes da gente começar a falar do capítulo, fazer algumas considerações sobre a China, para a gente poder começar a nossa discussão. Pode ser? A China é um país muito singular dentro do texto, daquilo que o Emmanuel coloca para nós, porque ele não a localiza entre aqueles que teriam sido formados de espíritos migrados de outros lugares. Mas ele não coloca a China junto com os demais países daquela época. Chegando até a dizer, e a Cris até capturou essa frase aí dentro da nossa conversa de hoje, de que antes que as civilizações que nós conhecemos se formassem, ela já estava formada. E aí a gente fica pensando, nossa, mas como é que isso aconteceu? Como foi que essas coisas se deram? E assim, o livro não fala, o livro não faz alusão a isso. Mas quando Allan Kardec trata da questão da migração planetária, no livro A Gênese, ele diz que ela não é feita numa única leva. Ele diz que as migrações planetárias são feitas em levas, em ondas. Então é possível que, de repente, embora a obra não cite, que eles tenham vindo de um outro lugar que não Capela, que essa civilização tenha sido formada por uma outra migração planetária. Eu já cheguei uma vez a ouvir uma pessoa falando que eles teriam vindo de uma específica constelação. Mas como foi só uma pessoa que falou, eu não vou tratar isso como se fosse corpo de doutrina. Mas abre dentro de nós essa capacidade de percebermos que existe, da parte do livro, a compreensão de que essa civilização ela não é uma civilização verdadeiramente construída nos parâmetros da Terra, pelos engenhos, pelos inventos, pelas coisas que ofereceu ao longo do tempo. Então, o que é que a gente vai perceber nisso? Que muito provavelmente essa civilização formada, que não tem o nome dela dizendo de onde vieram, ela é formada também por espíritos migrados, pelo orgulho de não se misturar, pela precocidade nos engenhos, nos inventos, nas coisas que eles conseguiram fazer. E ocorre que a gente, quando lê os nossos livros de história, a gente muito pouco estuda sobre China. Pode ver, a gente tem uma história da humanidade assim muito eurocêntrica, quando, na verdade, a civilização chinesa trouxe muitas coisas. Eu tenho um livro, mas não é um livro espírita, que ele estuda a evolução da civilização, analisando como é que foi que o Ocidente dominou o mundo, se o Oriente era muito mais evoluído do que o Ocidente. Essa obra, é uma obra bem curiosa, um best-seller, ela traz muitas informações históricas de como é que tudo aconteceu. Porque, assim, a gente costuma não ter informação sobre essa parte. Mas a China, lá isolada no mundo, distante de nós, ela foi produzindo saberes, conhecimentos, uma série de coisas, e foi guardando tudo isso dentro de uma realidade que era a realidade deles lá. Eles vão se desenvolvendo sem contato com as outras civilizações. Isso é muito interessante, porque eles
Eles não interagem com as outras civilizações da época, eles só trabalham entre eles. Eles consideram que, de repente, a humanidade não tem lá muito o que oferecer para eles, então eles começam a desenvolver os seus conhecimentos sozinhos. E aí, eu peguei nesse livro uma relação de inventos que foram feitos pela China antes do Ocidente descobrir. Eu vou ler aqui. Não é brincadeira, é verdade. O cara que inventou a semeadeira, que põe a semente no chão, foi um cara chamado Jethro Tull, o nome daquela banda de rock. Jethro Tull, em 1701, criou a semeadeira, uma máquina que enfiava a semente no chão. Os chineses fizeram isso no século III a.C. Lá. O pessoal criou o alto-forno na Europa em 1709. O alto-forno também foi criado na China no século III a.C. A primeira ponte de ferro do mundo foi feita na China, no ano 65 da era cristã, quando os romanos sequer dominavam trabalhar com ferro como ponte. O primeiro relógio mecânico foi feito na Europa em 1330. O da China foi em 1086. Lá foi que inventaram a imprensa e o papel antes de serem inventados no Ocidente. Quem inventou a imprensa, a gente fala que foi Gutenberg, mas os chineses, antes de nós, usavam a imprensa. Roda de fiar, bobina de seda, tear, essas coisas, foram levados da China no século XIII. Inseticida químico, quem inventou foram os chineses. Caixa de fósforos, quem inventou, chineses. Cartas de baralho, chineses. Carrinho de mão, chineses. Carretel de pesca, chineses. Bússola, todo mundo sabe da bússola. Escova de dentes, chineses. E a mais conhecida de todas as invenções dos chineses, a pólvora. Então, eles construíram todo esse conjunto de verdades, mas eles não se misturaram com os outros povos. Eu posso dizer o nome do livro, mas o nome do livro é um livro que não é espírita. Mas é um livro muito bom. Eu vou dar o nome dele aqui. Não estou fazendo propaganda do livro. O livro se chama A Civilização. O nome do livro, A Civilização. Deixa eu ver se eu pego aqui o nome do autor. É Niall Ferguson, parece. É uma obra bem volumosa que ele tenta dizer porque foi que a China, o Ocidente, dominou o Oriente. Então a gente vai encontrar muitos episódios de excelência da China em relação ao lado de cá. No período em que ainda a humanidade se debatia numa série de bobagens, a China estava muito na frente. E é aqui que eu quero contar a parte mais interessante dessa história, Dona Denise Barlow. O que eu quero contar é o seguinte. Houve um período ali pelo século XIII, XIV, que sobe ao poder na China a chamada dinastia Ming. Não fizemos a prece, eu cheguei atrasado. É verdade, a gente pode até fazer uma pausa, né, nessa nossa introdução. Eu preciso dizer que eu quero compartilhar com todos a nossa gratidão pelo esforço que você está fazendo por estar aqui conosco hoje, porque ela já está visivelmente muito gripado, febril, que a gente sabe que ele está febril, e está aqui com a gente, firme e forte. Então, a minha proposta de prece é uma proposta da gente reunir todas as melhores vibrações que a gente possui
e direcionarmos ao nosso amigo Elahá, né? E aí eu já começo, né, a levantar, né, os nossos pensamentos aí, a espiritualidade amiga, em gratidão por essa oportunidade de estarmos na noite de hoje juntos e também de reforçarmos, né, fluidicamente, energeticamente, toda a psicosfera do ambiente onde o nosso amigo, querido irmão Elahá se encontra, para que ele consiga se revitalizar durante esses agradáveis momentos que estaremos todos aqui reunidos, nos debruçando sobre a obra Caminho da Luz, nesse momento de permuta de ideias, de troca de conhecimentos, né? Onde a gente também saboreia a sabedoria de Emmanuel, para que possamos ter uma jornada bastante profícua, bastante sedimentada de estudo na noite de hoje, com muita gratidão aos amigos espirituais, aqueles que conduzem o trabalho do lado de lá, para que nós possamos ter exitosos momentos de estudo, de reflexão e, acima de tudo, de reposição das nossas energias, e para que o nosso irmão Elahá termine a live de uma forma muito mais bem disposto, né? E recuperado energeticamente. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Por isso que eu estava sem inspiração. Peraí. Então, aí o que acontece? Nós temos um período da história da China muito importante, que é quando acontece uma dinastia, a chamada dinastia Ming. Durante esse período da dinastia Ming é quando vai acontecer as mais importantes transformações dentro da sociedade ali da sociedade chinesa. E a gente vai encontrar alguns fatos históricos muito interessantes que foram encontrados nesse período. O que é que aconteceu? A dinastia Ming, ela se assenta no poder depois de vários outros imperadores importantes. Você vê a construção da muralha como uma forma de se isolar do mundo. A muralha é bem mais antiga. Nenhum país fez uma muralha desse tipo para se proteger. Havia dentro da cabeça dos chineses a seguinte sensação: não há nada lá fora melhor do que nós. Nós somos melhores. Isso é muito típico de quem é migrado. Não há nada lá fora melhor do que nós. Então, tem um momento da história, que esse eu quero destacar aqui, já é no século XIII, já no século XIV para o século XV. Aparece um personagem muito importante entre os imperadores. É um imperador chamado Yongli. O imperador Yongli, o pai dele já tinha sido um imperador muito famoso e ele herda o império do pai. Isso já ali nos idos de 1400, por aí mais ou menos. Aí o que vai acontecer? O pai dele invade uma aldeia, que era uma aldeia muçulmana. Repara que eles não são muçulmanos, tá? Eles são chineses, eles são do confucionismo, eles são de outra vertente. Isso tudo que eu estou falando é só a introdução, depois a gente vai comentar outras coisas que são importantes, só para a gente entender um contexto. Ele invade essa aldeia e eles matam as pessoas nessa aldeia. E eles vencem a batalha. E como espólio de guerra, eles pegam um garoto de 10 para 11 anos e levam esse garoto com eles. Esse garoto iria ser muito, mas muito importante na história da China. Esse garoto, ele iria chegar na cultura chinesa e iria ser castrado. Ele é castrado para ser eunuco.
E é uma coisa interessante isso, porque era um hábito bem curioso, que eles castravam aqueles que eram tomados como espólio de guerra e deixavam dentro do palácio. Isso acontece com o Daniel, o profeta Daniel, que quando Nabucodonosor invade, ele castra Daniel para levá-lo. E aqui também eles vão fazer a mesma coisa. Eles vão castrar esse rapaz, esse menino de 11 anos, e vão levá-lo para lá. E o garoto se mostra muito leal. O garoto se mostra muito voltado para servir aquela corte, aquela coisa toda. E em função da lealdade dele, o imperador Yongle vai dando para ele cada vez postos de maior destaque, até que esse personagem se torna o grande almirante da frota chinesa. Ele é muçulmano, tá certo? Feito escravo, torna-se leal ao imperador e vai ser o maior almirante. Zheng He. Esse cara comanda a frota chinesa, que foi a maior frota da história da humanidade até a Primeira Guerra Mundial. Nem a esquadra espanhola, nem a esquadra inglesa, ninguém, séculos depois, bateu a esquadra chinesa. Eles eram realmente fantásticos. E o que é que Zheng He fazia? Ele é chamado de Zheng He ou Zheng He, o nome dele varia de acordo com a tradução. Aí ele pega louças cerâmicas na China e leva para o Ocidente e traz de lá uma série de produtos que eles não conheciam. Ele trouxe uma girafa da África, ou seja, os chineses. Eles chegaram na costa oriental da África, ali onde tem Moçambique, eles entraram ali, eles navegaram tudo. Eles fizeram uma série de viagens marítimas para buscar riquezas para o mundo. E foi um período de muito apogeu que acontece na época desse imperador. Quando esse imperador desencarna, o cara que o sucede diz o seguinte: por que vocês estão saindo da China para ir buscar coisas lá fora? Já não viram que nós aqui temos os melhores produtos, os melhores engenhos? Sair daqui para ir para lá é ir se misturar com os primitivos, com os ignorantes. A China não precisa conhecer o mundo. Nós temos aqui terra fértil, nós temos tudo para todos. Nós não precisamos do mundo, é o mundo que precisa de nós. E aí, Denise Balot, Chris Drux, o cara manda queimar toda a esquadra e determina que as viagens ficam proibidas. A partir dali, ele jogaria a China num processo de isolamento. Ela não saberia o que se passa no mundo. Ela fica trancada dentro das suas muralhas e não sabe o que está acontecendo. Séculos mais tarde, a Inglaterra visita a China e leva uma série de engenhos que eram realmente muito interessantes, porque no tempo que ela ficou sozinha, a Europa avançou. E aí, quando o imperador daquela época recebe os ingleses que mostram os engenhos e o que a Inglaterra poderia vender para eles, ele diz: nós não precisamos de seus brinquedos. A China não precisa dos seus brinquedinhos, você pode levar seus brinquedos de volta. E mesmo vendo que a Europa tinha avançado em relação a eles, eles permanecem isolados do mesmo jeito. Esse mesmo povo que no ano de 1270 deixou Marco Polo apavorado com o progresso, quando Marco Polo visita a China, ele fica: meu Deus, é uma outra coisa, é um negócio espetacular, é uma outra civilização incrível. Vai se isolar e vai perder a primazia das coisas. Durante muito tempo, eu li
o livro A Caminho da Luz, a gente vai ver lá na frente, tem um pedacinho, quando ele falar dos povos bárbaros, ele vai dizer que os povos bárbaros, ao invadirem a Europa, promoveram o progresso. Sempre me incomodou. Eu disse, que progresso? Quando invade progresso. Porque o progresso era a fragmentação da Europa, porque vocês vão perceber que quando eles invadem, eles quebram o Império Romano em vários reinozinhos, para promover o progresso. Nesse livro, que eu estou falando que não é espírita, ele diz o seguinte: o que promoveu o progresso da Europa foi ter se fragmentado. Como a China ficou dentro da muralha, um país só, sem guerras e sem disputas, a ciência não é desafiada a inventar. Enquanto que, do lado de fora da muralha, as guerras, as conquistas, as dificuldades iam desafiando a inteligência dos ingleses, franceses, espanhóis, portugueses, alemães, prussianos, no caso, para que eles tentassem sobreviver naquele cenário de tanta competitividade. Aí isso empurrava o progresso. Aí casa com a frase de Emmanuel. Então, a China foi, na verdade, um local, um celeiro de uma série de novidades, mas que, por orgulho, isolou-se do mundo e se tornou, na verdade, uma nação sem contato, de forma alguma, com os outros países, na crença de que eles eram melhores do que todos. Eu terminei. É interessante, Elahá, quando você termina, né, sublinhando essa questão do isolacionismo chinês, né? Eles optaram por se isolar, né? A China, ela vai se construindo, a China imperial, ela vai se construindo a partir de diversas dinastias. E quando a gente fala de dinastias, a gente está falando de dinastias, não são dinastias de 50, 30, 40 anos. São dinastias de 300, 400, 500 anos, né? Onde a aristocracia, o poder, fica concentrado numa linhagem genética que ali vai se perpetuando conceitos, culturas, ideias, filosofias, né? E a China, nesse momento das dinastias, a China imperial, ela se acrisola. E é muito interessante porque eu vi pelo chat, tem muita gente, né, acompanhando hoje pela primeira vez ao vivo, pessoas que fazem referência aos episódios passados dessa nossa série, né? Pessoas que estão acompanhando pelas playlists dos nossos canais em rede, que acabam colocando ao vivo, né, o nosso encontro aqui, das terças. É muito interessante perceber, né, justamente para esses que hoje estão chegando aqui pela primeira vez, que nos capítulos anteriores, o Emmanuel sempre destaca as características de cada povo, de cada raça. E, numa leitura que eu busquei fazer mais atenta, no capítulo de hoje, Emmanuel apresenta uma primeira sinopse. Ele rebobina a fita. E aí eu vou pegar aqui o parágrafo só para relembrarmos, e Emmanuel faz isso com exclusividade no capítulo de hoje, quando ele fala dessa ideia da cristalização, né, desse isolamento, dessa cristalização das ideias chinesas. Emmanuel nos entrega uma palavra muito poética, até destaquei isso no vídeo, que ele diz assim: a existência é uma longa escada, na qual todas as almas devem dar-se as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Aí ele sublinha o quanto a China se isolou de forma voluntária, reproduzindo um pouco o comportamento da Índia, né, onde ele também pontuou essa questão do isolacionismo hindu. Aí ele vai fazer um flashback, né, ele vai fazer uma retrospectiva de todos os capítulos que a gente viu até agora. Enquanto a família indo-europeia pervagava no desconhecido,
quer dizer, indo para todos os lados, se integrando, compartilhando, né, interagindo, assimilando as expressões das tribos encontradas, dos primitivos, com quem eles trocavam, em longas iniciativas de construção e trabalho. Olha aí a vantagem, né? A vantagem da família indo-europeia, que se permitiu, né, esse amálgama de experiências. Os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, como fizeram os chineses, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. E agora, quando os israelitas, né, que foi o belíssimo programa, né, que vocês nos brindaram com o programa da edição passada, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento, à movimentação, né, animados por toda uma esperança da Terra Prometida, ao se deslocarem no seio das nações a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade, do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo, vem a China. A China é também convocada. É interessante o verbo que ele usa, porque na dança, né, dessa dança da história das nações, as nações cumprem também o planejamento estratégico. E a China ela é convocada pelas transformações do século à grande lição do entrelaçamento da comunidade planetária. Então, a China, historicamente, se acrisola nesse movimento de se isolar, se colocar entre muros, literalmente, né? Muralha da China, e vive uma queda histórica dessas dinastias, vivencia uma república, né, com a queda do império, com a queda do momento imperial, qual nós aqui no Brasil, que também enfrentamos uma segmentação do tempo, né, a queda do império, a vinda da república, a China também enfrenta essa mesma situação histórica e adota e continua a adotar, apesar da mudança política, império-república, ela perpetua essa sua característica de nação pseudo-independente, de não precisar das outras nações e continuar nesse ritmo do acrisolamento. Tanto é que hoje em dia a gente sabe que a China tem cadeira, né, nas Nações Unidas, ela é reconhecida, mas ela não ainda conjuga com muito vigor esse entrelaçamento. A China está sempre na polarização de alguma coisa, até porque adotou... Ela tem cadeira permanente do Conselho de Segurança. Segurança da ONU, né? E pela pujança que representa, inclusive economicamente, né? E aí a gente daqui a pouquinho vai poder falar um pouquinho da China na modernidade, né, nos dias atuais, mas a China ela sempre se coloca como uma nação com características muito próprias, sem esse conluio, né, sem essa conjugação com as demais nações. É algo que ela se alija, ela se autoalija, né? E é muito interessante, porque pela primeira vez também nessa obra, Emmanuel se permite... Eu não sei se você percebeu isso, Elahá, amigos que acompanharam e já leram o capítulo, que Emmanuel se coloca quase que como um editor, né, opinativo nessa narrativa. Ele é um crítico, né? Ele faz ele uma opina. crítica, né? Ele opina, exatamente. Ele vai falar da cristalização das ideias chinesas e depois vai descortinar as questões mais profundas da sabedoria chinesa. E aí ele entra no I Ching, né? Vai entrar na questão das grandes lideranças, né? Espirituais, inclusive, que reencarnaram na China para poderem impulsionar esse lado espiritual chinês. Né, Elahá? Isso é bem interessante. E aqui eu queria voltar um ponto lá atrás, que eu queria comentar, porque
Numa live mais atrás, quando a gente falava sobre os arianos, os árias, eu estava comentando como foi que surgiu a pele mais clara no ser humano. Por que que existe a pele mais clara? O que foi que aconteceu? Então, nós tínhamos todos a pele escura. Todo mundo tinha pele escura. Quando nós saímos da África, todo mundo tinha pele escura. E era ótimo, porque a incidência do solar era muito forte e a melanina segurava a agressão do sol na pele. Então, a pele mais escura, inclusive, ela tem menos problema de câncer, de uma série de coisas. Ela é muito mais saudável do que a pele clara. Aí eles saíram dali da região onde eles viviam, foram subindo, foram vindo para o norte, para as regiões mais ao norte, onde a incidência do sol não é direta, ela é inclinada. Existe menos incidência do sol. Isso, na verdade, não quer dizer que a pele tem que ficar branca porque o sol bate menos, mas tem uma razão. A incidência menor dos raios de sol dificultava a fixação da vitamina D. O sol não é fonte de vitamina D, porque a vitamina tem que ser comida. Mas ele ajuda a fixar a vitamina. Então, as pessoas se tornavam de pele mais clara para poder absorver melhor a vitamina D e se tornavam mais resistentes, se reproduziam e assim, quanto mais claro o indivíduo ia se tornando, menor a quantidade de sol que ele precisava para acionar o mecanismo da vitamina D. Então, você pode ver que na Escandinávia, todo mundo lourinho do olho azul, porque ali tem que ter mínimo de melanina para que o sol possa penetrar. Isso justificou o surgimento dessa cor de pele mais clara. Mas não justifica o surgimento da raça amarela. Por que eles têm o olho puxado? Porque a nossa raça primitiva não tinha olho puxado. O nosso olho era assim, vou usar uma palavra que não está certa, mas eu vou usar, nosso olho era normal, né? A gente tinha um olho assim meio mais redondo. Os nossos ancestrais não tinham o olho puxadinho. Mas os povos orientais, eles têm o olho puxado. Por que que surgiu essa característica? Os estudiosos do comportamento humano e da biologia, eles dizem que quando as pessoas vão fazer escalada no Himalaia, que vão fazer aquele negócio subindo as neves, eles usam um óculos específico, não sei se vocês já viram. É um óculos que só tem uma nesguinha de luz assim. O óculos é como que fechado, tem só uma faixa, porque é muito claro o que bate no sol, no chão, e volta nos olhos é muito intenso, então os olhos deveriam ser menores. Então eles justificam que essa camada de gordura que a gente tem nos olhos, quando é oriental, que diminui estreita a faixa de visão, seria uma espécie de óculos natural para que a gente pudesse enxergar só um pouquinho e assim conseguir ter menos incidência de luz solar dentro da estrutura ocular que a gente tem, do globo ocular. Então, a razão pela qual a raça amarela tem essa característica é essa daí, tá? Só para deixar claro do porquê que as coisas são desse jeito, segundo a própria ciência. A gente poderia falar, Cris, um pouco com relação à China, a questão da religião, né? Como é que se estruturou a Eu religião. estava separando aqui, Elahá, justamente esse outro subtítulo, né, que Emmanuel destaca, que não por acaso ele coloca o subtítulo O Nirvana, que também é alvo de uma consideração mais contundente de Emmanuel, né, porque a gente vai ter na China, né, no entendimento religioso, uma forte influência do budismo, do taoísmo, né? Mas Emmanuel diz
que, apesar de lições profundas e muito bem sedimentadas em termos filosóficos e de sabedoria, que essas doutrinas também entregam, né, a ideia que a religiosidade traz acoplada de nirvana é uma ideia extremamente comprometedora e equivocada no sentido do não ser. É muito interessante quando ele fala isso nesse subtítulo da obra Caminho da Luz, porque é quase que um entendimento de um momento estático nessa culminância espiritual do homem, onde ele fica em processo de contemplação, em processo de adoração, mas em paralelo também em um processo de negação da própria ação que é inerente ao espírito que vive, né? Então, o nirvana seria um estado contemplativo, ocioso e de não cooperação em um ritmo universal que a doutrina espírita, que a leitura, né, espírita e o entendimento espírita já nos sinaliza, né, que não tem nada a ver com um status contemplativo, um status não operante, né? Muito pelo contrário, né? A gente sabe que a espiritualidade superior ela é extremamente ativa, né? Então, pessoas que já alcançaram um determinado grau evolutivo, esses espíritos jamais ficarão inoperantes, né? Eles se colocam como trabalhadores, né, dessa energia, dessa movimentação cósmica do universo e colaboradores de Deus, no sentido de toda essa orquestração de ações em favor do bem, em favor do amor, em favor da fraternidade, em favor da constituição dos mundos. Então, a ideia que o chinês faz do nirvana, ou seja, do paraíso, ou desse ápice, né, evolutivo, é uma ideia muito equivocada. E Emmanuel destaca isso, né, Elahá, nesse trecho aí do capítulo, dessa religiosidade que é um pouco equivocada. O que acontece é que nós somos muito ligados às religiões abraâmicas. Nós aqui no Ocidente, nós olhamos em torno de nós e temos a sensação que as religiões são o que a gente enxerga. Catolicismo, vários braços do protestantismo, algumas outras culturas bem pequenininhas, sem muita expressão, e a gente acha que o mundo é assim. Islamismo. Então a gente vive imerso num ambiente de monoteísmo e acha que o mundo inteiro é monoteísta, mas isso não é verdade. A região do Oriente da Terra, ela não foi visitada pelo monoteísmo. Então eles são politeístas por natureza. Aquela região toda lá, cuja revelação antiga são os Vedas, é puramente politeísta. O próprio Mahabharata, que veio depois, também é politeísta. O próprio Bhagavad Gita de Cristo também é politeísta. Tudo é politeísta por ali. E aí vocês vão dizer, ué, como é que eles são politeístas? Que conversa é essa? Como é que um povo pode ser politeísta? Se você observarem, nenhum desses deuses cria, só tem um que cria, os outros protegem. Então, eles não são, na verdade, deuses, eles são protetores. Então, você tem entidades protetoras e um Deus criador, que é a mãe lá que cria todo mundo, e depois você tem a circunstância aonde você percebe os vários espíritos benfeitores cuidando das pessoas. Então, essa estrutura de pensamento politeísta, ela vai ser a voz dominante dentro dessa região toda aí. Não é só a China, Japão, Coreia, Laos, etc. Toda região ali do Oriente, tem o linho puxadinho, são formados por povos politeístas. Foi o que aconteceu. A religião abraâmica, ela não alcança essa parte do mundo. E aí, o resultado, a gente cria uma nova frente de pensamentos.
E nessa frente de pensamentos que a gente tem, há os grandes reveladores desse lugar. Porque não teve reveladores só aqui, tem reveladores lá também. O primeiro dos grandes reveladores é Furri. Furri é lá atrás, quase 3.000 anos antes de Cristo. É um período muito antigo. Moisés é 1.300. Furri é antes, 2.000 anos antes de Moisés. Quase 2.000 anos ali. 2.800, 1.500 anos antes de Moisés. Então, ele é muito, muito antes de tudo e pega a China muito desorganizada em termos de valores éticos, valores morais. Então, Furri vai ensinar às pessoas as lições de respeito. Respeito com o meio ambiente, respeito com o semelhante, respeito com a vida. Ele é quase que um professor de ética. E aí, depois de muitos séculos, aí você vai ter uma segunda figura muito importante, que é Confúcio. Né? Primeiro você tem Lao Tse, um pouquinho antes de Confúcio tem Lao Tse, pouco tempo antes, um século antes tem Lao Tse, e depois Confúcio. Confúcio vem num período aí aproximadamente uns 600 anos antes de Cristo, por aí mais ou menos, e ele traz as suas lições que também são éticas, são morais. Eu li a obra do Furri, chama-se Tao King. Diga, eu vou ler esse negócio para ver o que tem aí dentro. E assim, é bacana, né? Mas quando a gente lê o Bhagavad Gita, não parece nada, não. Porque o Bhagavad Gita fala de reencarnação, imortalidade da alma, do mundo espiritual, da lei de causa e efeito, de um monte de coisa. O Tao King, do Furri, que é mais ou menos no mesmo período, ele diz assim: aqueles que são bons encontrarão a paz e a serenidade. Os que são maus serão naturalmente inscritos para sofrer. O homem precisa desenvolver a capacidade de viver bem com as criaturas para que ele possa garantir a sua vida. Então, são conceitos éticos. Então, o livro é um livrinho pequeno, não é um livro grande, é um livro pequeno, só de pensamentos. Não é um texto assim que você... É como se fosse um livro daquele Otimismo em Gotas. Pensamentinhos. Os pensamentos que não faz texto, pensamento, aforismo, né, que chama. E tem várias frasezinhas, aí você vai lendo. Não vale seguir na vida querendo todos os bens da terra. O homem sábio dispõe, mas não procura ter tudo. E assim vai. Então, é um conjunto de ideias orientativas para a vida terrena, mas ele não invade assim de maneira como eu gostaria as discussões espirituais. Confúcio também acaba sendo menos voltado para isso. E o taoísmo, que é a religião dominante, isso, Tao Te Ching. Não é de Lao Tse, não, ele é de Furri, né? Eu achei de Furri. Eu li o Tao Te Ching. Bom, então, depois vocês confirmam aí se ele é de Lao Tse. Eu penso que seja de Tao Te Ching, que seja do Furri. Mas tanto faz. O que importa é que lá eles têm uma religião que é a religião dominante, chama-se taoísmo. O taoísmo, sim, aborda a vida após a morte, aborda a reencarnação, aborda uma série de conceitos que são conceitos espirituais. Vários. E aí, outro dia, fazendo uma live com o Japão, eu disse para ele assim: deve ser muito legal fazer divulgação do espiritismo aí, né? Porque você não tem que convencer ninguém da reencarnação, todo mundo já conhece. Então, você já ganha um tempo. Eu disse: não, você está enganado. Você está enganado, porque eles conhecem a reencarnação, mas eles não têm visão de consequência moral da reencarnação. Eles não fazem o que nós fazemos. Então, se eu reencarno e vou sofrer, então eu preciso viver de maneira que eu não sofra. Esse raciocínio não é feito. Eles conhecem de maneira muito tácita a reencarnação, mas eles não se mobilizam do ponto de vista emocional em função dessa crença. É um conhecimento,
que não transforma a vida deles. Aí eles até me disseram assim, nós preferimos que eles não soubessem, para que a novidade criasse neles uma curiosidade. É do Lao Tse, olha, eu jurava que eu li isso, meu Deus, se fosse essa pergunta para entrar no céu, eu ia ficar do lado de fora. Pensei que era do Furri, mas o Furri também tem pensamentos assim. Mas não são pensamentos voltados para a espiritualidade. No Tao Te Ching, que vai fazer o I Ching, né? Ele é, na verdade, muito mais moral do que qualquer outra coisa. O taoísmo, que tem mais estrutura de religião, acabou ficando meio frio. E quem dita as questões espirituais de maneira mais intensa naquela região é o Buda. É o pensamento do Buda que invade aquela região, oferecendo as leituras espirituais. Porque o Buda nasceu no Nepal, que fica entre a Índia e a China. Mas ele foi desdobrado da China. Então foi ali nessa região que o Buda apareceu e começou a sua pregação, que é uma pregação extremamente robusta em termos de espiritualidade. Então, você tem Krishna, que na Índia é forte, que gera o hinduísmo, é forte. E você tem o Buda, que também invade essa região da China com as suas verdades. Né? Emmanuel diz aqui, Lao Tse, que fora, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor. Então, um espírito missionário dentro desse contexto da raça amarela. Suas lições estão cheias do perfume de requintada sabedoria moral. Porque Exato. essa é a grande diferença, meus amigos. Ter noção da reencarnação, mas não dar aplicabilidade moral a ela é que faz a grande diferença. Daí porque falamos que a força do espiritismo é a sua própria filosofia. Né? Tem esse cunho evangélico e converge, né, para os ensinamentos de Jesus, para os ensinamentos do Cristo, da Boa Nova, e todo um desdobramento moral vinculado à ideia da reencarnação e da evolução. Né? Então, a filosofia espírita ela une essas duas questões, constrói pontes nesse sentido, e a gente está vendo, pelo caso chinês, né, que a noção de reencarnação pode não estar contextualizada dentro de um efeito moral para o indivíduo. Né? Então, a gente tem dentro da história espiritual daquela nação espíritos missionários que são encaminhados, que são enviados nessa estratégia, nessa grande estratégia espiritual de progresso do mundo e da nação chinesa, onde Lao Tse teve um papel bastante protagonista, né? Estão perguntando aqui do shintoísmo, deixa eu falar. O shintoísmo é japonês, tá, gente? Eu vou contar uma curiosidade do japonês. Acho que eu já falei isso uma vez, mas quando a gente se repete, eu vou me repetir. Houve um período lá atrás, na história da humanidade, em que a China invadiu o Japão. O Japão, um ovinho, e a China, poderosa, invade o Japão para dominá-lo. Eles iriam perder a guerra. Eles iriam ser dominados pela China. Então, os japoneses começam a orar ao Deus do vento. Deus, em japonês, lá nesse sentido, é Kami. O Kami. Então, eles oram para o Kami do vento, pedindo que o Deus do vento viesse e protegesse as costas do Japão. E, surpreendentemente, a esquadra chinesa singra na direção do Japão, vem um vento e destrói a esquadra inteira e os chineses não invadem o Japão. Então, eles ficam com uma dívida com o Deus do vento, que era o Kamikaze. Kaze é vento, então Deus do vento. Então, eles precisavam fazer oferendas aos deuses do vento. Então, quando veio a Segunda Guerra Mundial, eles fizeram as ofertas de devolução, porque tinha um outro povo agora querendo invadir o Japão.
Então, eles faziam os meninos subirem com um pano bordado. A mãe, todas as orações que ela fazia um brocado no pano, um monte de brocado. E os japoneses, nos aviões de lona, chamado Zero, enchiam os aviões de munição e se jogavam em cima dos navios dos aliados, e era uma bomba viva, não tinha bomba teleguiada. Os meninos, eles eram a oferenda ao deus kamikaze. Por isso que eles são chamados de kamikaze, porque era a oferta, a devolução da oferta daquilo que lhes foi poupado na época que kamikaze os livrou com seu vento. Então, agora... E sabe o que é mais interessante, Elahá? E o que nos causa também uma curiosidade é como que é essa China hoje, né? Porque a gente está falando sobre a China milenar, mas e a China hoje, como é que é? Como é que é viver na China? Mas não é você que vai responder isso, nem a Cris. Nós temos uma convidada que mora na China, então é ela que vai nos dizer como que é viver nessa China. Não é mesmo, Daiane? Nossa amiga Olá. Daiane mora na China hoje. Vocês me ouvem? Não é mais Chicago, minha filha. Não. Eu tirei um sabático, Jorge, que meu esposo, ele arrumou um emprego aqui, né, de professor na Universidade de Beihang. Meu esposo também é cientista, mas ele é físico nuclear de partículas. Então, eu tirei um sabático para ver como é que era a China, né? Porque eu não conheço nada aqui. Ele já veio várias vezes, morava aqui fazia 1 ano e meio. E eu não. Eu cheguei faz 1 mês. Vamos lá, né? Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeitamente. Mas como é a questão religiosa? Pois é. Então, é bem interessante, né? Porque mais da metade são ateus. Eles não têm nenhuma perspectiva, assim, de religião como que a gente pensa como religião, assim, de uma filosofia ou de uma prática, né? Como a maioria das religiões envolve uma prática. Mais de 52% da população é ateia. E depois 21% da população que é a maior parte da religião tradicional, né? E aí é muito interessante, porque e você pensa assim, o que é a religião tradicional da China? É um conjunto de Confúcio, budismo, taoísmo, é um sincretismo, assim, é bem interessante, com a mitologia chinesa. Então, por exemplo, na semana passada, a gente teve um grande feriado do dragão. E o dragão é muito interessante. O dragão faz parte da religião tradicional, mas ele é a parte da mitologia, o que a gente chamaria, né, de mitologia chinesa. Então, o dragão é uma coisa completamente diferente do que a gente pensaria que é um dragão, né, no Ocidente. O dragão daqui, ele é o conjunto de vários animais que seriam sagrados. Porque aqui a religião tradicional, quando ela juntou a mitologia chinesa com as outras, né, com o taoísmo, com o budismo e com o confucionismo, eles criaram várias divindades do país, de cidades, vamos dizer assim, e também de situações específicas. E junto com essas divindades, elas tinham como os animais que também poderiam proteger e que eram considerados sagrados. Por isso que o dragão está tão presente o tempo todo em todas as coisas da China, porque ele é a junção desses animais sagrados. Então, ele tem um grande poder na ideia, né, de religião que eles têm aqui. E outra coisa que eu achei muito interessante é que mesmo as pessoas
ateias, né, que é a maior parte, eles todos são bastante místicos no sentido de energia. Então, por exemplo, eles têm uma coisa importante para fazer, todo mundo veste vermelho. É curioso. É uma coisa assim muito importante, você precisa de força, você precisa passar numa prova, então você veste vermelho. Você não vai de vermelho, é uma coisa interessante, né? Eles acreditam assim, em energias das cores e muito numerologia. Então, agora, dia 18 de junho, que aqui a China é muito fácil viver na China, né? Apesar de a gente não saber chinês, porque você faz absolutamente tudo pela internet por aplicativos. É muito fácil. Então, os aplicativos começaram a aparecer 618, no lugar do nome do aplicativo. Eu falei, gente, tem uma coisa acontecendo. Aí procurei, né, o pessoal do grupo, o que significa esse nome? Eles, não, é porque este, segundo a numerologia deles, que eu não sei como eles fazem,